Aviso: este vídeo aborda um tema controverso que costuma gerar polêmica. Em razão disso, reiteramos a importância de assisti-lo na íntegra antes de formar uma opinião. Salientamos que o respeito é um valor que defendemos, mesmo quando há divergências, e desta forma buscamos tratar do assunto com o máximo de respeito. Olá você, como é que você tá? Tudo bem? Seja bem-vindo aqui ao canal Mentalidade do Sucesso. Eu sou o Zanon e, como você já sabe, vamos falar um pouquinho mais sobre sucesso hoje aqui, mas um tema agora um pouco mais espinhudo, principalmente no contexto da atualidade, que é a diversidade. Mas para falar sobre isso, vamos, antes de mais nada, contextualizar o que isso quer dizer. Diversidade não é qualquer palavra. Diversidade implica diferenças. E no caso, é a sinergia das diferenças. Isso é a diversidade. Então agora, para a gente poder falar um pouco sobre essa diversidade, vamos entender mais profundamente como que isso funciona na vida de cada pessoa. Até porque diversidade implica pessoas diferentes. E todas as pessoas são diferentes de alguma forma. Simplesmente não existem pessoas iguais, completamente iguais. Existem pessoas que têm interesses em comum, existe sinergia, existem coisas que são similares, mas nunca iguais. E o primeiro aspecto que a gente tem que entender aqui é o seguinte: justamente porque cada pessoa é diferente, a primeira coisa que você nasce detendo em você mesmo, a sua primeira propriedade, é o seu corpo. Não importa quantas propriedades você tenha ou de qual família você venha, o seu corpo é seu, ele te pertence e inclusive ele obedece os seus comandos. Soa meio óbvio falar isso, hoje em dia parece que é um pouco importante pontuar isso dessa forma, já que o corpo é seu. Cada pessoa é dona do seu próprio corpo. E por que a gente está falando isso aqui? Porque uma vez que a gente entende que o corpo é nosso, a gente entende também que o cérebro que está nesse corpo é seu, assim como tudo que está dentro dele. E aí, se o cérebro é seu e ele está no seu corpo, a gente precisa entender também qual é a sua jornada pessoal. Porque é isso que vai determinar como você entende a vida, como que você enxerga ela. E cada pessoa tem uma jornada, cada pessoa teve experiências próprias, em contextos próprios, em tempos próprios, que levam elas a pensar de uma forma própria. Não importa se isso conversa ou não com outras formas que sejam parecidas. Entender essa questão do quanto é individual essa interpretação é o que realmente nos permite, inclusive, ter empatia com as pessoas. Daí a gente tem que ir um pouco mais profundo nisso. Porque se existe esse entendimento individual, existe também os valores e princípios que cada pessoa carrega, sejam os que ela aprendeu na casa dela, sejam os que ela aprendeu na rua, sejam os que ela aprendeu na escola, na igreja, onde quer que seja, ela carrega princípios e valores que norteiam as decisões dela. E isso é importante de ser compreendido também, porque, mais uma vez, isso faz parte desse indivíduo. E aqui é um ponto importante de ser acrescentado, é que hoje em dia se discute ideologia, por exemplo, e isso é totalmente devido, não tem nenhum problema de se falar sobre ideologia. A ideologia é o conjunto de ideias que vão nortear a sua mente, mas geralmente essas coisas são mais racionais. Elas deveriam, pelo menos, ser mais racionais, porque antes delas vêm justamente os valores e princípios. Um exemplo disso: não importa qual seja a sua ideologia, se você é uma pessoa que tem um mínimo de ética, você vai achar absurdo que uma pessoa inocente, por exemplo, sofra um crime, ou pior, seja assassinada, ou qualquer coisa do tipo, né? Então, os princípios e valores vão falar antes da ideologia. E isso vai estar associado justamente com a jornada de cada pessoa. Até porque existe um senso comum de que é ético você não fazer o mal a uma pessoa, principalmente se essa pessoa for inocente. Dito isso, a gente agora precisa falar um pouco também das crenças limitantes, porque assim como você tem valores e princípios, tem ideologias, tem jornada pessoal, tudo isso também remete a crenças limitantes, porque conforme você foi vivendo a sua vida, você foi formulando o seu entendimento em relação a cada coisa que você viveu e cada coisa que você viu. Consequentemente, você foi criando crenças.
coisas que estão lá dentro da sua cabeça e que às vezes você não questiona, você nem reflete sobre eles. Mas é importante, porque é isso que te permite, na verdade, ir além dos seus limites. A crença limitante se chama limitante justamente porque ela te impõe um limite. E se você não vai além desse limite, o que acontece é que você vai ficar estagnado. A tendência é que você não evolua como ser humano. E isso é uma coisa complicada. Porque quando a gente está buscando o sucesso, visto que a gente não é dono da verdade e não tem condição de saber tudo nessa vida, então a gente não pode ficar preso nas limitações óbvias. Mas mais do que isso, quanto mais a gente trabalha as crenças limitantes, mais a gente se desvencilha das amarras que prendem a gente rumo ao sucesso. Agora que a gente falou sobre as crenças limitantes e de todo o contexto, vamos falar também sobre as motivações. Porque nessa jornada pessoal, a gente foi descobrindo coisas que faziam a gente ter mais motivação para uma coisa ou mais motivação para outra. E as motivações são sempre de dentro para fora, mas elas podem ser internas ou externas. Eu posso me sentir motivado por coisas que eu vi fora ou por coisas que eu percebi em mim mesmo. Então, por mais que esse caminho da motivação seja sempre de dentro para fora, na verdade eu posso olhar para mim, para dentro, e encontrar uma coisa que lá dentro vai de fato gerar uma motivação, como eu posso ser motivado por alguma coisa externa que lá dentro vai ressoar comigo e aí eu consequentemente me motivo a ter uma ação. E isso é importante, porque conforme essas coisas vão caminhando na nossa vida, a gente vai sendo direcionado para esse ou para aquele lugar. E consequentemente, isso vai alterando a nossa jornada. E nessa questão de motivações externas, por exemplo, cada pessoa vai ter uma preferência por interações sociais daquela que mais condiz com ela, daquela que mais ressoa nela. E isso é importante de ser compreendido, porque conforme você entende o que está de fato te motivando no externo, você vai começar a perceber se isso é bom ou ruim para aquilo que você quer, que é o caminho rumo ao sucesso. Um exemplo disso, se você está sendo motivado por um ambiente externo que é prejudicial, é tóxico, ele te leva para um caminho ruim, é claro que você deveria pensar seriamente em trocar esse ambiente se você realmente quer chegar em alguma coisa maior e melhor na sua vida. Então, entender qual é essa motivação externa é importantíssimo quando a gente está falando do seu caminho rumo ao sucesso. Da mesma forma, a gente também precisa entender aquilo que é interno, ou seja, os nossos padrões comportamentais, como a gente entende as nossas emoções, como que a gente se relaciona com as nossas ideias, com aquilo que a gente pensa. Tudo isso vai direcionando a nossa jornada. E mais uma vez, aqui a gente está dando uma pincelada muito superficial nesses temas, são temas muito complexos, não daria para fazer tudo nesse vídeo, para falar todos os detalhes sobre isso agora, mas o que eu preciso aqui é que você esteja entendendo que todas essas coisas, todas essas nuances, conversam com você enquanto indivíduo. Porque você é um indivíduo que faz parte de uma diversidade onde existem várias pessoas e você está lá. E agora que a gente está falando da diversidade, ou seja, daquilo que realmente é diverso, daquilo que é diferente, porque diversidade é isso, é o diferente de mim, o que é igual a mim não é diverso a mim. O que é igual a mim é igual. Mas a gente já falou que igual não existe, existe similar. Então, na verdade, quando a gente entende que alguma coisa é igual a nós, a gente está pensando de forma errada, porque igual é impossível. Não existe outra pessoa igual a você. Existem pessoas que têm afinidades com você, e existem pessoas que têm muita afinidade com você, seja na questão de ideias, seja na questão de causas, seja no que quer que for. O importante é você entender que esse igual não existe. E daí surge a importância da gente perceber que a diversidade é complementar. Imagina se todo mundo realmente fosse igual. As pessoas, por exemplo, têm formas de entender a vida. Então, existem pessoas que estão mais focadas no risco das coisas. Existem pessoas que estão mais focadas nas oportunidades. Existem pessoas que estão focadas no prazer e elas vão desenvolver isso. E a somatória de tudo isso gera essa gama complexa de diversidade que vai justamente propiciar que uma pessoa esteja protegida por aquela que viu a questão do risco, que esteja alinhada a ter uma oportunidade em relação àquilo que a outra que pensou na oportunidade, na inovação, traz para essa coletividade.
que existe a possibilidade dessa pessoa que está focada no prazer vá justamente trabalhar o entretenimento, que também é uma área importante da vida das pessoas. Então, a complementariedade dessas coisas forma a verdadeira diversidade. Muito mais do que aquilo que hoje é tido como diversidade, que é aspectos superficiais e triviais da vida de cada um. Então, quando a gente está falando de diversidade, diferente do que é dito pra gente hoje, que é muito mais um aspecto de marketing social do que de fato um respeito à diversidade humana, ou seja, a gente está falando de empresas que estão usando aspectos que elas conseguem qualificar com o objetivo de gerar faturamento, via de regra, ou pessoas que querem às vezes expor uma virtude, qualquer que seja, que muitas das vezes nem é verdadeira, elas pegam isso que é chamado de diversidade e elas replicam isso no discurso delas, de uma forma até irresponsável, porque da forma como isso é feito, ela gera exatamente o oposto do respeito à diversidade. Ela gera a separação, a segregação entre as pessoas. Por exemplo, é dito que as mulheres têm que ser respeitadas. E elas, obviamente, têm que ser respeitadas, porque elas são seres humanos, como qualquer outro ser humano, e todos os seres humanos têm que ser respeitados. Isso é uma condição sine qua non. Aí a gente pega exemplos da história de grandes mulheres que fizeram grandes contribuições para a humanidade. Uma delas, a Hipátia, ou Hipácia, tanto faz. A questão era uma filósofa lá da Biblioteca de Alexandria, a gente está falando de muito tempo atrás, lá em mais ou menos 350 depois de Cristo, esta mulher supostamente descobriu que as órbitas eram elípticas. Ou seja, ela descobriu que a Terra girava em torno do Sol, diferente do que era pensado antes, de que tudo girava em torno da Terra, que era o modelo do Plutarco, e que ele dizia, o Plutarco, que a órbita era, na verdade, uma circunferência. A Hipátia, lá em 350 depois de Cristo, descobriu, por observações e cálculos que ela fez, já que ela era uma matemática, que não, que a órbita era elíptica. E isso só foi comprovado no século 17 por Kepler. Então a gente está falando de uma pessoa extremamente fora da curva. E ela era uma mulher. Só que nesse caso, é irrelevante se ela era uma mulher ou não. O que importa é essa contribuição absurda, colossal que ela fez para a humanidade. Porque se ela era homem ou se ela era uma mulher, isso não deveria ser um aspecto importante. Não deveria ser sequer ponto de discussão. E eu não quero entrar aqui no mérito sobre preconceito e esse tipo de coisa, porque isso é subjetivo. Se as leis fossem respeitadas e elas já pregam a isonomia entre as pessoas, a diversidade seria respeitada. As mulheres teriam direitos iguais aos homens, que é o que importa, e elas seriam reconhecidas por isso, porque elas fizeram grandes contribuições na história. A Hipátia é uma, outra que fez essa grande contribuição foi a Marie Curie, que foi, na verdade, a primeira doutora na França. E ela fez uma grande contribuição para a humanidade, tanto que não por acaso ela ganhou 2 prêmios Nobel. Uma delas foi, por exemplo, descobrir o rádio, que é um elemento químico. Isso é extremamente importante, é pauta até hoje na humanidade. Tanto que não por acaso você tem várias coisas que usam esse elemento. Aí a gente pode cair em outros aspectos. Então a gente tem na atualidade um grande exemplo de um cidadão negro que é um astrofísico, que é o Neil deGrasse. Essa pessoa é extremamente importante, fez várias contribuições no meio científico e acadêmico, e é uma pessoa negra. Mas aí que tá, é importante pontuar que ele é um homem negro? Ou é importante pontuar que ele é um homem diferenciado? Deveria ser que ele é um homem diferenciado. Deveria ser importante pontuar isso, e não que ele é um homem negro que fez uma grande diferença. Porque se ele fez diferença, isso fala por si só. Ele é um ser humano. E se ele fosse, inclusive, uma outra coisa, sei lá, um alienígena, um animal, um vegetal, ou até uma bactéria, mas essa bactéria fez algo grandioso, ela deveria ser reconhecida por isso. Esse é o ponto. E não se a gente é diferente ou igual. Isso não deveria ser o foco da discussão. Isso deveria ser, na verdade, outra coisa. E mais uma vez eu reforço aqui, se existe algum problema de preconceito, racismo, o que quer que seja, não é fazendo a pontuação e gerando vantagens e benefícios para esse ou para aquele que a gente vai corrigir isso. É justamente o contrário. Quanto mais a gente se tratar de forma igualitária, quanto mais a gente reconhecer no outro os méritos dele,
mais a gente vai se aproximar disso que é o reconhecimento da potência que é a diversidade. E a diversidade é uma potência, porque como eu estou tentando mostrar para você aqui, é ela quem gera todo esse benefício para o coletivo, para a humanidade. Cada pessoa tem potências incríveis dentro de si. Se a gente parar de focar naquilo que nos diferencia, nos aspectos mais superficiais e irrisórios, e começar a focar naquilo que realmente eleva a nossa categoria a um ser humano racional, isso tem potencial de melhorar muito a vida das pessoas. Mais uma vez, quem diz isso pra gente é o exemplo histórico. O computador que você talvez esteja assistindo esse vídeo agora, ou até o celular, que é uma derivação dele, foi projetado por um cara chamado Alan Turing, que ele era um homossexual. Inclusive, ele foi perseguido por causa disso. Olha a grande contribuição que essa pessoa fez para a humanidade e faz até hoje, e vai fazer muito ainda. Porque se a gente projetar isso, é ad eternum. Não existe fim para as possibilidades da tecnologia. Mas, mais uma vez, qual foi o problema? Ele foi perseguido por causa da falta de isonomia. Se fosse entendido que ele era um ser humano e merecia ser respeitado, isso bastava. Ninguém precisaria fazer campanhas para ostentar que ele era um homossexual. Porque, na verdade, isso não era relevante, isso era um aspecto da vida pessoal dele. Isso nem sequer precisaria ser exposto. Ele deveria ter respeito independente das escolhas dele. Isso deveria bastar. Ele é um ser humano, tem que ser respeitado. Ponto. E daí você deve estar pensando assim, tá, mas o que isso tem a ver com mentalidade do sucesso? A grande questão aqui é a seguinte: você vive num mundo de pessoas para pessoas. Não existe uma parede que vá consumir algo de você, não existe nem sequer um animal, um pet que vá consumir algo de você. Tudo que existe em termos de sucesso, daquilo que a gente entende, no geral, como a parte financeira da coisa, é feito para pessoas. Se você não conseguir entender isso e você não conseguir respeitar esse processo, dificilmente você vai conseguir atingir um sucesso. E daí você está falando assim, tá, mas você está falando de dinheiro, e aqui a gente não fala só de dinheiro, a gente fala de sucesso de forma ampla. E você tem total razão. Esquece um pouco a questão financeira. Você acha que você vai ter sucesso com a sua esposa ou com o seu marido, pensando que de repente, porque ele não tem essa ou aquela cor, ou não tem essa ou aquela característica, então isso não deveria ser respeitado? É claro que não. Você acha que você vai ter sucesso desrespeitando pessoas só porque elas são diferentes de você? É claro que não. Volta naquilo que os nossos antepassados tanto falavam, que é respeite as pessoas. As pessoas. Não existia condição. A condição é que ela seja uma pessoa. Se ela é uma pessoa, é respeitada. Consequentemente, se você transforma isso dentro de você e você internaliza como uma coisa que deveria ser trivial do seu dia a dia, inevitavelmente você vai caminhar rumo ao seu sucesso profissional e pessoal. Você vai se relacionar melhor com as pessoas, vai se relacionar melhor com a sua família, vai se relacionar melhor com o seu dinheiro, vai se relacionar melhor com o seu trabalho, com tudo que você for fazer. Porque, mais uma vez, a sua vida é composta de pessoas. Você não mora numa bolha. Até se você for morar no meio do mato, vai ter alguma coisa que você vai precisar da humanidade, da civilização. Quase impossível você viver hoje de forma totalmente independente. Então, você precisa reconhecer que existem pessoas, a diversidade está lá, a diversidade é uma potência, ela é uma força. Você não tem de nenhuma forma que lutar contra isso, por óbvio, mas você precisa questionar esse teatro que é feito com relação à diversidade, porque esse tipo de diversidade não é exatamente o que vai nos unir, aliás, de forma nenhuma. Isso é justamente o que nos segrega. E a segregação, ela faz o efeito inverso daquilo que eu estou falando para você. A diversidade tem que ser complementar. Toda vez que ela gera uma distorção, toda vez que ela gera uma separação, ela tem um efeito negativo. E a gente nem deveria chamar de diversidade. Aí sim a gente deveria chamar de preconceito e racismo. Porque não deveria fazer nenhuma diferença qual é a cor de uma pessoa, qual é o sexo de uma pessoa ou qual é a orientação sexual dela. A gente deveria respeitar todas as pessoas, independente dessas características. E de qualquer outra. Então aqui eu tentei cobrir, dentro desse tempo que a gente tem, que não é muito, essas características que são da diversidade real,
que realmente levam a gente mais adiante enquanto seres humanos, e tentei te mostrar aqui o quanto não deveria ser escopo de discussão essa outra diversidade que é tida no meio comum hoje em dia, na mídia e por aí vai, que é justamente o que nos separa. Então assim, se você é uma pessoa que quer realmente que a coisa funcione, que ela melhore, reflita sobre isso. Quanto realmente você não está sendo manipulado por um mero marketing social, que não tem nenhuma intenção de ajudar a humanidade em coisa alguma. Ele só simplesmente quer gerar conexão com você para te manipular, para gerar compras. E assim, ao meu ver, isso deveria ser considerado irresponsável, porque o efeito disso é nefasto na sociedade. Logo, se tudo isso ficou claro, eu espero que tenha ficado, deixa o seu comentário aqui, diz o que você acha, diz o que você pensa a respeito disso, se você concorda, se você discorda. A gente aqui tem liberdade, pelo menos por enquanto, para falar um pouco sobre as coisas, sem que necessariamente soe como ofensa. O objetivo aqui jamais é ofender ninguém, muito pelo contrário, é justamente enaltecer que às vezes até aquela pessoa que parece não ter grandes coisas para te oferecer, às vezes ela tem alguma coisa dentro dela que potencializa isso, justamente pela questão diversa, pela jornada pessoal dela, pela trajetória, algum conhecimento específico que ela obteve. Então tudo isso tem que estar no nosso escopo. Respeite as pessoas, todas, obtenha delas o melhor que elas puderem te oferecer. Todo mundo tem alguma coisa para te ensinar. A questão é, você está ouvindo para aprender? Então é isso, obrigado pela sua atenção, obrigado pela participação. Até o próximo vídeo, que vai ter mais aqui algumas coisas para a gente tratar. Como você já reparou, a gente vai falar sobre vários assuntos, não é só sobre assuntos pontuais, específicos da mentalidade em si, se bem que isso é um pouco de mentalidade, né? A gente precisa elaborar melhor os nossos pensamentos com relação a tudo que nos cerca. Eu fico por aqui, obrigado mais uma vez, até o próximo vídeo, tchau!